Olá, eu sou o jornalista Leonardo Dourado. Está começando o podcast Canto dos Exilados, a história dos refugiados da Segunda Guerra Mundial que vieram para o Brasil e aqui deixaram um grande legado nas artes e nas ciências. E eu sou Cristina Michaelis, jornalista, tradutora e diretora do Museu Casa Stefan Zweig de Petrópolis, uma instituição cultural que apoia esta iniciativa. Você vai conhecer detalhes da vida e da obra de gente famosa e outros menos conhecidos. Em comum entre todos, o fato de serem estrangeiros que adotaram o Brasil e refizeram suas vidas em nosso país. E nossos ouvintes com certeza também vão se emocionar ao ouvir os relatos das fugas do nazismo. Este trabalho é fruto de muita pesquisa, de uma dedicada equipe liderada por 2 doutores em História. Nós nos inspiramos em uma ideia do saudoso jornalista Alberto Dines, biógrafo do escritor austríaco Stefan Zweig. O programa de hoje traz o perfil do ator e diretor de teatro polonês Zbigniew Marian Ziembinski. O podcast Canto dos Exilados é patrocinado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e JGP, Gestão de Recursos por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Muito antes da primeira bomba explodir na Segunda Guerra Mundial, começaram na Alemanha as perseguições contra judeus, socialistas, comunistas, homossexuais e outros indesejáveis. O partido nazista obteve a maioria dos votos e assim, em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler tornou-se chanceler. Professores perderam suas cátedras, músicos foram demitidos, livros foram queimados em praça pública. O início do conflito só aconteceria 6 anos depois. Em 1º de setembro de 1939, os alemães invadiram a Polônia e um encouraçado abriu fogo contra a cidade de Danzig, onde havia tropas polonesas estacionadas. Da capital, Varsóvia, veio parar no Brasil um fugitivo que é considerado o fundador do teatro moderno brasileiro, Zbigniew Ziembinski. Bem, aí como vocês imaginam, começou a correria para tentar sair da Europa. Exatamente, mas é também nessas horas graves que surgem os heróis, as pessoas que fazem a diferença. Uma delas foi o embaixador brasileiro Luiz Martins de Souza Dantas, que mesmo contrariando ordens de Getúlio Vargas, concedeu mais de 1.000 vistos irregulares a fugitivos. Quem escreveu um livro sobre ele é um dos nossos consultores, o historiador Fábio Koifman. Ouça os detalhes dessa arqueologia histórica nas palavras dele. O Ziembinski já tinha falecido há muitos anos, mais de 20 anos quando eu fiz a pesquisa, e entrevistá-lo era impossível, não deixou descendência. E aí o que eu fiz foi o seguinte, eu fui investigar quem é que tinha feito depoimentos dele em vida para perceber se tinha alguma referência à ajuda humanitária do embaixador. E aí eu, depois de muito procurar, descobri que ele tinha dado um depoimento para a Funarte, numa entrevista com Cécile Thierry, Nelson Rodrigues e outros artistas. E na entrevista publicada em livro não constava nenhuma referência ao embaixador. Aí eu pedi para ver os originais, tentar ouvir a fita original da entrevista. Isso não me foi permitido na época, mas me trouxeram uma pasta com a primeira transcrição que também não aparecia nenhuma referência ao embaixador. E na parte de baixo da pasta tinha uma primeira realmente original transcrição, toda arriscada, e ali ele fazia referência diretamente ao embaixador Souza Dantas. Nunca é demais lembrar que o embaixador Souza Dantas, por sua coragem cívica, é um dos 2 brasileiros homenageados pelo Museu Yad Vashem de Israel, como um justo entre as nações. Para tentar entender a angústia de quem passou por essa situação, ouça agora o relato do próprio Ziembinski na gravação do acervo da Funarte. O problema era sair da Europa, era sair de lá, porque todos nós, que nós não éramos a carne para os canhões,
automaticamente éramos um elemento indesejável. Então éramos os elementos de maior ataque, de maior desconfiança. Todos nós éramos espiões. De qualquer lado, não importa, se do lado alemão, se do lado francês, se do lado qualquer um. Tentava ser visto aqui, para a China, para Nova Zelândia, para, sei lá, para qualquer lugar, em Inglaterra, tudo. Mas não havia possibilidade, porque ninguém dava. Então ficava aquelas filas intermináveis de 200, 300, 400 metros na rua, de gente deitada no chão, na frente das embaixadas, pedindo, esperando. Até que de repente se ouve que existia um Dom Quixote que se chamava, meu Deus do céu, me esqueci agora, o famoso embaixador Dantas, não, que disse o seguinte: abre a porta da embaixada, eu vou dar vistos diplomáticos. E deu. A porta da embaixada a que o Zimba se referia ficava em Vichy, no sul da França, porque quando os alemães invadiram Paris em 1940, fizeram um acordo com o governo colaboracionista que dividiu o país ocupado em dois. É verdade. 10 milhões de pessoas partiram em direção ao sul, de carro, de trem, de bicicleta ou a pé. Em pouco tempo, as estradas ficaram lotadas. As tropas francesas que seguiam para o norte não conseguiam passar. Muitas vezes, civis e militares presos em engarrafamentos eram metralhados pela Força Aérea Alemã. Uma situação desesperadora. Conseguir um visto no passaporte para sair daquele inferno era apenas metade do problema. Quem não teve a sorte de Ziembinski teve que pagar suborno e quem não conseguiu acabou indo para os campos de concentração, de onde poucos saíram vivos. Você está se referindo à outra metade da aventura? Que era conseguir uma passagem de navio, embarcar e aportar no Brasil? Isso mesmo. No caso do polonês Ziembinski, foi uma via crucis. Ele conseguiu embarcar em janeiro de 1941 com destino ao Rio de Janeiro. A escala em Dakar, no Senegal, prevista para 2 dias, demorou vários meses. Depois houve outra parada em Casablanca. Todos os passageiros foram levados para um campo desativado da Legião Estrangeira Espanhola. Sem contar o estresse. Em cada parada dessas, as autoridades locais checavam documentos e, se não fosse com a cara de alguém, podia ser um problema adicional. Sim, e sem falar que as companhias de navegação não se responsabilizavam pela alimentação dos passageiros nas paradas mais longas por causa do conflito. Mas finalmente Ziembinski, embarcado em janeiro para uma travessia de 4 semanas, desceu na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, em 6 de julho de 1941, meio ano depois. No bloco seguinte você vai saber como o mestre Ziembinski deu a volta por cima e revolucionou os palcos brasileiros, onde dirigiu mais de 90 peças, entre elas a famosa montagem de Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues em 1943. Vestido de Noiva gira em torno de Alaide, moça de classe média que se casa com o ex-namorado da irmã e sofre um atropelamento. Durante a operação no hospital, é assombrada pelos fantasmas de uma traição e um assassinato que marcaram sua vida. Embasada em estudos freudianos, a narrativa ocorre em 3 planos: alucinação, memória e realidade. A peça é considerada o marco inicial do modernismo no teatro brasileiro e consagrou Nelson Rodrigues como autor. Ziembinski aprendeu português rapidamente e, referindo-se a Vestido de Noiva, se disse fascinado com, abre aspas, um grande texto legitimamente brasileiro com uma forma completamente nova e originalidade única, fecha aspas. Ele tinha fundamento para suas opiniões. Zimba formou-se em letras e cursou a Escola de Arte Dramática do Teatro Municipal de Cracóvia. Entre 1927 e 1929, atuou em mais de 20 papéis. Em Varsóvia, dirigiu o Teatr Polski, Teatro Polaco, e o Teatr Mali, Teatro Pequeno. Sobre a importância de Ziembinski, nós fomos ouvir 2 craques do teatro brasileiro, muito ativos nos palcos da época da Grande Guerra. Ouça o que diz o diretor Amir Haddad.
Nós todos hoje podemos dizer, se quisermos, que somos filhos do Ziembinski, porque até então não havia diretores brasileiros do teatro. Os diretores brasileiros eram o que chamavam de encenadores, ou direção de tráfico, vamos dizer assim. Evitava que os atores se trombassem em cena. Adorei essa definição do Amir Haddad, mas ele não para por aí e é bem cáustico com alguns monstros sagrados dos palcos brasileiros. Os atores principais, como Leopoldo Frois, como Procópio, essa gente toda, eles eram indirigíveis e imarcáveis. Eles tinham o lugar deles e tudo girava em torno deles. Então, esses atores, donos de companhia, eles eram praticamente os donos da cena. E tudo girava em torno da sua personalidade, do seu talento, do seu carisma, da sua capacidade de comunicação muito grande que tinham. Então, o Ziembinski, de uma certa maneira, rompeu. De uma certa maneira, não, rompeu com isso. E agora o diretor Antunes Filho conta o que testemunhou da relação entre Ziembinski e Nelson Rodrigues. O Nelson é gênio, né? E ele contribuiu, ele ajudava. Porque quem poderia ajudá-lo nesse momento? Quem poderia ajudar um autor nesse momento? Só os diretores de teatro mesmo poderiam ajudar, porque o teatro era muito ruim no Brasil, né? A escritura do teatro não era boa. E o Nelson veio romper com tudo, né? Rompeu com tudo. Agora, mas tem a mãozinha do Ziembinski na orientação. Eu vi ele dizer nos ensaios da Senhora da Ordem que ia falar com ele para modificar isso, modificar aquilo, ia falar com o Nelson, etc. Porque ele, enquanto ensaiava, ele fazia uma série de restrições e cortes, e etc. E ele, de certa maneira, orientou muito. Eu sei que ele orientou muito, e se sabe, todo mundo sabe disso, que ele orientou muito o Nelson Rodrigues. Muito do Nelson Rodrigues se deve a Ziembinski, né, como orientador de teatro, de fazer teatro. A direção de Ziembinski para a peça escrita por Nelson Rodrigues soube equacionar os vários planos propostos pelo autor que contrastam o imaginário, o sonho e a realidade de forma brilhante. Com cenografia de Tomás Santa Rosa e enorme quantidade de variações de luz, 132 diferentes efeitos utilizados, Vestido de Noiva empolgou o público e crítica. Repetindo, ele dirigiu mais de 90 peças nos palcos brasileiros. Era uma máquina. Imprimiu seu estilo inconfundível a várias gerações de diretores, atores e cenógrafos. Foi enorme a importância da contribuição do polonês Ziembinski para a história do teatro brasileiro. Um baita legado, Cristina. Assim são as histórias que apresentamos aqui no podcast Canto dos Exilados. O programa de hoje contou com o apoio do Centro de Documentação e Pesquisa da Funarte, com material da série Canto dos Exilados e informações do Dicionário dos Refugiados do Nazifascismo no Brasil. A produção foi da Thaís Silva. A sonorização e composição da trilha sonora são do Fabiano Araruna e do Pedro Leal Davi. A montagem é do Fabiano Araruna. O roteiro é meu, Leonardo Dourado, e da Cristina Micaelis. Ambos fizemos também a apresentação do episódio, que foi gravado aqui no Espaço Ipiranga, no Rio de Janeiro. Esperamos que tenham gostado e até o próximo programa.